Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristina e hoje eu vou trazer uma passagem muito importante. Vamos lá? Em Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 5, está escrito: Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Amém. Pai amado, entramos na sua sagrada presença para te pedir, Pai, direcionamento e discernimento sobre a sua santa palavra. Que o Senhor possa falar a cada pessoa que está ouvindo esse vídeo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Às vezes, os conflitos, as circunstâncias, elas nos mostram que nós precisamos se movimentar, que nós precisamos tomar um novo caminho. Por muitas vezes, nós não compreendemos tão facilmente. Deus vai batendo ali na tecla para que cada um de nós tenhamos esse entendimento em algum momento. Então, nós podemos acompanhar ali a primeira jornada, né? Ela caminhou, né, exemplarmente ao lado do esposo. A primeira menção a Sara está em Gênesis, que é citando a respeito da esposa patriarca. As características mais marcantes de Sara é uma esposa exemplar, que coloca ali ela como compatível com seu esposo na espiritualidade, no status social, nos quesitos físico e cultural. Ela era submissa e respeitosa ao seu esposo, confiante em Abraão, seja na direção recebida por Deus de se tornarem peregrinos, seja na confiança de que seu esposo retornaria vencedor das batalhas contra os reis, e sensata para trazer as questões difíceis para o seu esposo resolver, que foi aquele momento ali que ela viu, né, uma interferência de Agar diante do filho dela, e nesse momento ela colocou-se diante do esposo para conversar de algo muito sério. Contudo, os anos de casado, esse casal saiu de Harã até a morte de Sara, somam-se aí uns 62 anos. Então, eles ultrapassaram essas datas comemorativas de bodas, de diamante. Eis aí o segredo para um casamento duradouro e feliz. Um casal cristão deve permitir que o caráter de ambos sejam moldados pela fé do Senhor, imbricados um ao outro e em Deus. As jornadas de Sara continuam nos dando lições. A segunda delas que podemos destacar é a jornada como uma mulher de beleza perene. Sara atravessou com beleza e graça diferentes fases da vida. O fato de Sara beirar os 90 anos de idade e ainda ser cobiçada por reis como Abimeleque é aparentemente incomum. Aos olhos humanos, Sara era tão bela que somente poderia estar na posição de uma rainha. Tamanha sua beleza. Aos olhos de Deus, Sara era bela para adornar seu espírito com mansidão e quietude. Em 1 Pedro 3,4 fala um pouco sobre isso. O desconforto das peregrinações, a vida modesta em cabanas e as provações de longa espera por um filho não foram capazes de desfigurá-la. Antes, realçavam a sua beleza, porque ela se fazia forte. Desta forma, podemos listar alguns passos para seguirmos Sara nessa jornada de beleza. Priorizar a busca por adornos que são preciosos para Deus no devocional diário. Essa atitude irradiará beleza de dentro para fora. Não negligenciar o autocuidado espiritual, emocional e físico. As pessoas e as causas que o Senhor nos confiou receberão melhor nossos cuidados quando nós nos importarmos com nós mesmos. Reservar dias de descanso e descansar no Senhor enquanto trabalha. Suportaremos e venceremos os dias difíceis com tranquilidade, quando nosso corpo e coração e mente estão descansados no Senhor. Pela fé, Sara viveu o extraordinário nos dias ordinários. Pela fé, Sara foi envolvida no propósito que o Senhor tinha para ela. As jornadas de Sara têm a fé como jornada principal e paralela a todas as demais. Aprendemos com Sara que nos mover por fé. A terceira jornada, Sara triunfou na fé que frutifica. A fé é a certeza daquilo que esperamos e convicção das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Até compreender toda a promessa de Deus e o significado da sua extensão, o matriarca do povo escolhido para gerar o Salvador do mundo, Sara passou por um duro processo que firmou o fundamento da fé junto ao seu marido. É verdade que Sarai usou a barriga de aluguel da escrava egípcia, acreditando que daria a Abraão o almejado filho. Mas isso lhe custou o sofrimento de ser menosprezada por sua serva, e mais tarde de presenciar Ismael zombando de Isaque. É verdade também que, por temor, Sara não reconheceu diante do Senhor que havia possibilidade de dar um filho de forma uterina, pela sua idade avançada. Todavia, quando ela creu na fidelidade do Senhor, ela colheu os frutos da fé por gerações, até os nossos dias. Deus agiu na impossibilidade física, vulnerabilidade emocional e no quebrantamento espiritual de Sara, ativando sua fé da mesma forma que pode agir em nós, se nos permitirmos. As promessas e as palavras do Senhor devem se fixar no nosso ser, tal qual Sara fez.
Desta forma, compreenderemos a magnitude do papel que exercemos no mundo como pessoas tementes a Deus. Quando não sabemos qual é o próximo passo, podemos buscar o Senhor e Ele nos direcionará sobre o que devemos fazer, prosseguir, retornar ou esperar. Sara prosseguiu a jornada de fé, ainda que tendo muito a esperar. A quarta e última jornada de Sara é a mais longa e também muito significativa para nós, a jornada como mãe. Sara trilhou uma maternidade ainda mais excelente. Foram mais de 6 décadas à espera por um filho. E após a menopausa e o milagre de conceber na velhice, Sara ainda pôde desfrutar da companhia de Isaac por quase 4 décadas. A gestação de Sara pela virtude do Senhor é um mistério maravilhoso que nos foi revelado por Paulo em sua carta à igreja de Gálatas. Sara representa a Jerusalém celestial e os seus filhos são gerados pelo Espírito Santo. Sara é chamada de mãe das nações e figurativamente nomeada por Paulo como mãe de todos nós. Enquanto ela era estéril, Sara esperou entoando alegres cantos e bradando também júbilo, pois pela fé ela contemplou os filhos que amamentaria. Sara é a mãe biológica de Isaac e a matriarca espiritual de todos os que creem em Jesus Cristo e o confessa como Salvador e Senhor. Assim como ela contribui na formação do caráter e da espiritualidade de Isaac, nos ensina como desenvolver e frutificar na fé perseverante. Conforme as palavras do próprio Deus, registrada em Gênesis 18:19, são 3 os ensinos que Abraão e Sara transmitem aos seus filhos: guardar o caminho do Senhor, agir com justiça e juízo, alcançar a herança eterna por meio da obediência. As jornadas de Sara deixaram rastros que marcaram a história, não só dos israelitas, como também a nossa, gentios alcançados pela graça. As palavras do profeta Isaías ainda ecoam em sua recomendação de seguirmos o exemplo de fé da matriarca da fé, Sara, da qual temos filiação, Isaías 51:2, Gálatas 4:26 e 1 Pedro 3:6, enquanto fazemos as nossas próprias jornadas ao lado e sob a direção do nosso Senhor Jesus. Amém? Graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo que vive.